E aí, como é o estágio de enfermagem em pediatria? Tem gente que tem essa dúvida, não passou ainda por esse estágio. É por essa razão que eu estou fazendo esse vídeo. E também porque algumas pessoas me perguntaram como é o estágio de enfermagem na pediatria. Por isso que eu vou falar aqui para você. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão Enfermagem. Só quero te fazer um pedidinho. Clica no botãozão vermelho do lado e já se inscreve no canal se caso você não seja inscrito. Pessoal, seguinte então, como que é o estágio de enfermagem na pediatria? Eu já ouvi estagiários dizerem que na pediatria não faz nada. O que acontece? Qual que é o grande problema? Muitas pessoas acham que o nosso atendimento, o nosso cuidado está apenas reduzido a puncionar veias. Porém, não é assim. Algumas pessoas falam que na pediatria não faz nada porque normalmente no estágio de enfermagem em pediatria, o estagiário ele não vai puncionar veia. Por quê? Porque na pediatria, quando nós temos crianças de meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 4 anos, elas costumam ter acesso venoso muito difícil. Então fica complicado o professor pegar uma criança de acesso venoso difícil e dar para um estagiário que não tem experiência ainda em punção. Até mesmo o pessoal da pediatria, às vezes eles passam uns perrengues para poder puncionar, que não é fácil. Eu já fui chamado também para ajudar a puncionar em pediatria e não é fácil. Então, por esta razão, pelo fato do estagiário não puncionar ali na pediatria, ele acha que é um estágio que não faz nada, porém é um estágio que faz e faz muita coisa. O que você precisa saber para poder estagiar na pediatria? Uma das coisas importantes é você conhecer a carteira da criança. Toda criança ela tem uma carteira e naquela carteira é uma carteira de vacinação, é uma carteira que tem as medidas antropométricas dessa criança, peso, altura. É muito importante você saber olhar essa carteira e saber avaliar. Outra coisa também bastante importante para quem vai estagiar em pediatria é conhecer sobre o calendário vacinal da criança. Mesmo que na pediatria você não vai fazer vacina, muitas das vezes as mães elas perguntam para os profissionais de saúde se a carteirinha do seu filho está correta, se as vacinas estão ok. Então estude quais são as vacinas que são dadas na infância. Isso é bastante importante e eu tenho certeza que vai te ajudar. O que você precisa saber fazer lá na pediatria? Como eu já disse anteriormente, nós iremos pesar as crianças, iremos medir a altura dessas crianças. Então estude um pouquinho como é realizado o peso, nas balanças que não são eletrônicas, como é feito a tara da balança, como usa fita métrica para poder mensurar o tamanho da criança. Então é bastante importante você estudar isso. Em alguns lugares existem uma brinquedoteca. E quando há brinquedoteca, é legal no estágio você interagir com a criança, brincar com a criança, dar atividades para ela. Nós iremos avaliar a criança como um todo, gente. Não é um estágio que não se faz nada. Quando você for avaliar a criança, quando você for fazer a anotação de enfermagem da criança, olha como está o abdômen, olha como está a parte e o padrão respiratório, olha como está a formação do tórax da criança. Se ela tem um tórax em tonel, se ela tem um tórax reto, se ela tem um tórax encurvado. E uma coisa muito importante na pediatria, apesar que em todos os setores isso é importante, a lavagem das mãos. Na pediatria também é muito, mas muito importante executarmos a higienização das mãos da forma correta. Existem várias crianças que internam com virose. E se você não lavar as mãos da forma correta, você vai estar levando essa virose para outras crianças e até mesmo levando para sua casa. Então, se a sua mão estiver apresentando sujidade lá no estágio, você vai lavar ela. Se ela não estiver apresentando sujidade, você vai fazer a antisepsia com álcool em gel. Tudo isso é bastante importante. Na pediatria você vai fazer a anotação de enfermagem, você pode preparar a medicação e fazer junto com o seu professor, porém, punção venosa, poucos professores pegam, eu mesmo na pediatria eu não pego punção venosa com aluno, porque, como eu já disse, a criança é mais difícil de puncionar, ela estressa, ela chora, causa o estresse também nos pais. Então, devido a tudo isso, todos esses fatores, é muito importante evitarmos a punção venosa nessas crianças e deixar para que os profissionais que trabalham ali puncionem. Aí você pode olhar para mim e falar assim, professor, mas
E se eu for trabalhar na pediatria? Se você for trabalhar lá, você vai aprender a puncionar a criança lá, você vai ter o seu tempo de aprendizado. Não é no estágio que você vai pegar prática em punção com criança. Não adianta falar, então não punciono na pediatria, aí quando eu for trabalhar não vou dar conta de puncionar uma criança. Nada a ver, gente. A experiência você vai pegar só quando estiver trabalhando, só na prática. Essa punção que você fez hoje, tem pessoas que no estágio funcionam 1, 2, 3 pessoas no máximo. Isso não vai te fazer uma pessoa expert em punção. A prática é só quando você começar a trabalhar. Sabia disso? Não adianta você achar que você é um mestre das punções. Não é. A prática é só quando você começa a trabalhar. Quanto mais a gente faz, mais a gente fica perito naquilo que a gente faz. Então a prática é só quando começar a trabalhar realmente, gente. Na pediatria, normalmente, internam crianças de meses de idade. Dependendo do hospital que você trabalha, alguns hospitais é até 17 anos e alguns outros hospitais é até os 14 anos. Vai depender muito do protocolo da sua instituição. Então, temos crianças maiores, essas crianças de 12, 13, 14 anos, dá para puncionar elas. Porém, as crianças menores, é muito importante evitar a punção dessas crianças aí. Mas é um setor que você vai ter muito aprendizado. Por exemplo, aqui onde eu trabalho, nós temos o pronto-socorro infantil. Passo visita lá, eu fico muito lá. E no pronto-socorro infantil, gente, as emergências que tem com adulto, acaba tendo com criança também. Chega politrauma, chega crianças com insuficiência respiratória, crianças que têm bronquite, asma. A gente vê assim, muitas doenças respiratórias em crianças. Então estude um pouquinho sobre pneumonia, estude um pouquinho sobre bronquite, estude um pouquinho sobre as doenças respiratórias na infância, que acomete aí a criançada. Estuda sobre amidalite. Muitas crianças internam por infecções de garganta, gente. Então é bastante importante você saber como lidar e quais são os cuidados de enfermagem prestados a essas patologias. Os sinais vitais da criança que não é igual ao do adulto, a temperatura, a frequência cardíaca, a pressão arterial que não é igual ao do adulto. Então estude os sinais vitais, estude as medidas antropométricas da criança, que eu tenho plena certeza, estude a carteira de vacinação, que eu tenho plena certeza que você vai tirar 10 no seu estágio. Talvez você está com aquele frio na barriga, falando, nossa, eu vou para pediatria, morrendo de medo, mas vai tranquilo, é um estágio super gostoso, um estágio que você vai aprender muito, e eu tenho certeza que tem muita gente que vai amar tanto o estágio de pediatria, que vai querer trabalhar com pediatria. Como eu falei, eu não concluí, aqui nós temos o PS infantil, o pronto-socorro infantil, e é um lugar que eu gosto muito de estar lá, vendo as emergências, os atendimentos às crianças, que é muito gratificante, muito legal mesmo. A gente vê aquele ser tão pequenininho, precisando de ajuda, tão indefeso, e a gente estando ali pronto a poder ajudar. Isso é muito gratificante. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho aí as suas dúvidas sobre o estágio em pediatria. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários. Lembrando que em pediatria é muito importante usar cálculo de medicação, gente. As medicações em pediatria, elas precisam ser recalculadas. Isso é bastante importante. Se você faz uma ampola de dipirona numa pessoa adulta, na criança, às vezes você vai fazer 0,3, 0,2. Se você faz 1 grama de um certo antibiótico no adulto, na criança, às vezes você vai fazer 120 miligramas, 50 miligramas. Então, usa muito cálculo de medicação e regra de 3 em pediatria. Então, aí, estuda um pouquinho também, porque de repente o teu professor vai perguntar como é feito o cálculo da medicação que foi prescrita para a criança. Beleza? Eu espero ter ajudado aí. Só lembrando para você que vai ficar na descrição desse vídeo o link do meu curso completo de cálculo de medicação injetáveis. Olha, tá bombando o curso, mais de 30 vídeos, com certificado de 40 horas, tá? Eu falo muito ali sobre cálculo de medicação e falo muito sobre injetáveis, preparar a medicação, quebrar ampola. Se você está inseguro aí na medicação, formou agora, vai para o estágio, tá com muita dúvida? Clica aqui na descrição desse vídeo, no link que vai te levar você diretamente para o meu curso de injetáveis e cálculo de medicação. Tá bom, gente? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.